Quinto episódio, Mentalidade Positiva. Vinícius Rodrigo, tô aqui com meu parceiro, meu irmão, meu sócio, cúmplice. Confidente. Júnior Bezerra. E aí, irmão, Bora, tranquilidade? irmão. Vamos pra pra mais mais uma, né? vambora. Vamos pra mais uma. Fechou. Pessoal, quinto episódio. Vou fazer um pedido logo de início. Quem não tá inscrito, se inscreva. Comentários não positivos não será respondido, Não. né? Como sempre, é a nossa lei aí. Mas hoje a gente vai... Eu expliquei, vou até botar meus óculos. Eu expliquei, não tem como eu apresentar nossa convidada sem Uma cola antes. uma cola aqui e tal. Mas o tema hoje tá bacana, Julião. Pô, Vai tema- ser contratar certo, ser escolhido, o encontro entre a oportunidade e o preparo. Vamos receber aqui uma profissional da área do RH, acostumada a contratar, a demitir, a escolher certo. Vamos tirar as dúvidas, como se posicionar em uma entrevista de emprego, Novas tendências. o que é que o mercado está pedindo, como criar um... Eu não sei nem currículo ainda tá... Vamos perguntar pra Vamos ela. perguntar né? pra ela. Ela vai Vamos destrinchar lá. pra Olha, gente. Vou lá, vou... Pessoal, vai vendo aí, Julião. Vamos lá, vamos Vamos lá. anotando o currículo dela. Fundadora, dona, sócia, CEO, A3, consultoria e gestão de pessoas. Profissional de recursos humanos há mais de 10 anos. Não? Será que tem conhecimento? Muito. 10 anos é tempo, hein, chão? Tempão. 10 anos de experiência, especialista em gestão de conflitos. Hoje a gente tava tendo um conflito topado. Especialista em gestão de conflito, desenvolvimento e psicologia organizacional, um tema muito importante que a gente bate muito nessa tecla, né? Exato. Cultura organizacional. Clima, cultura. Com NBA ou MBA? NBA, né? MBA, pra ficar Eu sei que é da área, atualizado, né? MBA, né, na área. Gestão de pessoas e cálculos trabalhistas. Uma boa também, né? Eu Também. sempre me passo nesse negócio de cálculo trabalhista. É. Vamos tirar essas dúvidas também. Formado em administração, segurança no trabalho e ciências contábeis. Você já prestou atenção que todo mundo que a gente entrevista aqui é fora da curva. Não tem só um nicho, tem um É conceito, bem mais abrangente, bem mais né? aberto, né? É, verdade. Então, continuando, pessoal, não acabou não, pelo amor de Deus. Continuando aí. Vamos lá. Ela idealizou um projeto que é Descomplicando na Prática, o nome do projeto, voltado para RH, DP e liderança. A marca pessoal dela é constituída entre pilares são clareza, empatia, transformação. Movida por propósito e acredita no poder de gerar mudanças reais. Pô, melhor convidada. Mãe, esposa, Além de tudo. Olhar, foco de águia, aquilo tudo. Eu vou... Ariane Santos. Uma John, salva tem de a salva de palmas. John. Por favor, a salva de palmas. Bem-vinda, Ariane. Gente, Tudo que jóia? honra. Que currículo. Nem eu sabia que era tudo isso. Agora. Parabéns. Hoje vai render muito. Bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Ou por aceitar o convite. Vamos tirar umas dúvidas aí, hein, Junião? Vamos lá. Pesada. Vamos Ajudar aproveitar vocês que aí. estão assistindo, que acompanham a gente aí. Então vamos lá. Junião, quer começar? Faça as honras. Ei, esqueci uma coisa, pessoal. John, roda a vinheta aí, por favor. Voltando. Junião, start aí, por favor, meu irmão. Vamos lá, vamos começando aqui. Ariane, muito obrigado, né? Como o Vina falou aí, obrigado por ter vindo aqui, por aceitar nosso convite. E aí a gente vai fazer uma primeira pergunta, né? Eu especificamente, eu trabalho na área industrial há quase 20 anos, né? Assim, e já participei de alguns processos seletivos, né? E até um tempinho para cá, de um tempo de trás para cá, eu participei do outro lado, né? Ajudando a selecionar alguém, tal, aprendendo mais, buscando mais, justamente por a gente estar nessa área, né? Minha pergunta vamos lá, o que é que, na sua visão, o que é que mudou, né? De 10 anos atrás para hoje, né? O que que o mercado pede? O que que o gestor de RH observa? Então, assim, essa diferença de 10 anos, vamos colocar, e hoje, qual a diferença básica de contratação, por exemplo?
Eita. Top. Eu quero agradecer, né, o convite. Imagina. Muito obrigado pelo convite e parabenizar vocês por essa ideia, né, da Obrigado. mentalidade positiva para fazer essa mudança mesmo, levar para as pessoas informação, né, e conteúdo de qualidade. Top. Agradeço muito a gente essa que agradece oportunidade. demais. Nós é que Obrigado. agradecemos. Muito obrigado. É uma pergunta muito comum, assim, né? A gente Uhum. tem visto muito essa diferença do mercado hoje para o mercado de 10 anos atrás, né? Eu tenho Uhum. uma oportunidade de estar na área há quase 15 anos, tá? Departamento pessoal e há quase 10 na área diretamente em recursos humanos. Então, eu já estive também nos dois lados. Porém, hoje, a busca por profissionais que se capacitam, né? É muito maior e mais difícil de encontrar, né? Porque hoje Certo. as pessoas elas não estão buscando se capacitar. Elas têm buscado o que é mais fácil, né? São áreas que não precisam tanto profissionalismo, não precisam estudo. Então as pessoas acabam não se profissionalizando, não tendo experiência, não conseguem ficar por um determinado tempo ou um tempo maior dentro das empresas para que você tenha experiência, né? E leve para outra empresa e acaba que você não tem a experiência que a empresa busca, né? Se eu não fico, né? As pessoas hoje, a gente está vivendo uma geração que é de pavio curto, né? Verdade. É aquela geração que não consegue ser repreendido, ser chamada a atenção. E aí, eu vou sair, passa 2, 3 meses em uma empresa. Aí quando você vai abre um processo seletivo e você vai buscar esse profissional, por mais que você passou por outras empresas, você não adquiriu essa experiência. Então, a dificuldade do RH está sendo essa, ter pessoas qualificadas, né? E pessoas que, de fato, estejam com o propósito mesmo de querer aprender, de crescer. Né? São duas linhas mesmo. Hoje, a gente também tem as pessoas que têm o interesse, mas não se capacitam do que o mercado tá pedindo, Entendi. né? O mercado hoje pede que você tenha um conhecimento na internet, no computador. Certo. As pessoas elas estão focadas no celular. Então, a gente está tendo realmente essa dificuldade de pessoas que tenham esse profissionalismo, essa busca de se profissionalizar mesmo. Entendi. Né? De estudar, de buscar mais um pouquinho. Antigamente, Bacana. se a gente for puxar um pouquinho, antigamente, eu vou falar assim, no tempo dos nossos pais, tá? Você tinha que entrar naquela empresa e permanecer por muito tempo e tal, e hoje não. Hoje a gente tem um contrato lá que começou há 5 anos atrás, onde a gente trabalha e entrou, acho que 40 no início, Sim. por aí, né? E Uma hoje rotatividade muito tem grande. 5 né? pessoas daquele tempo, assim. É né? verdade. Hoje a não se rotatividade tem é mais muito aquele grande. valor, né? De, eu preciso ficar na empresa, eu quero trabalhar. Hoje as pessoas têm oportunidades fora e mais fáceis, eu vou dizer assim, tipo, não dá certo, eu vou rodar Uber. Eu não quero ser seletista porque eu não quero bater ponto. Eu não quero ninguém me cobrando a hora de chegar, a hora de sair. Ter que levar marmitinha. Antigamente a gente fazia marmitinha, levava. E aí você bate ponto. Tem toda essa... aquela vontade mesmo. Né? Eu trabalho em determinada empresa com orgulho, né? Há tanto tempo. E hoje tem facilidades, né? Hoje tem a questão do Uber, a questão de motoboy. Tem serviços que se faz por internet. Eu quero ir, mas o PJ... Muitas empresas estão aderindo esse Esse profissional. profissional, que agora é mesmo. Hoje a gente até estava conversando com o gerente da empresa que a gente trabalha, né? E ele deu até um exemplo de uma pessoa que trabalha lá na empresa há 35 anos, né? E é muito raro hoje em dia a gente ver, né, pessoas assim com esse perfil que trabalharam tanto tempo, né, em uma empresa só, na mesma empresa. Então, é muito mais raro, né, isso aí. E como o Ari falou, o pessoal não fica querendo a qualificação. Eu vejo muito isso no nosso ambiente. Às vezes quer a vaga, tem a vaga ali, quer, mas não se preparou, não fez. Não fez. Ô, Ari, eu vou até antecipar um aqui, viu aqui. RH. Ele é filtro ou ele também forma? Porque eu vejo assim, na minha visão hoje nas empresas, o RH eu só vejo em 2 ocasiões, ou admissão ou demissão. Não vê Mas
teve um projeto que a gente acompanhou, que é o Escola Industrial, que foi o RH que promoveu. Então, aí eu falei, Junião, vamos levar essa pergunta. RH é só o filtro? É só o início e o fim? Ou ele tem um meio ali que ele cuida, ele faz? É só admissão e demissão? Ou não? Não. Boa. O RH, ele é estratégico, ele pode ser operacional, né? Ele tá ali, ele precisa ter o apoio da empresa, né? Eu digo que o RH ele não trabalha sozinho, né? Dentro do operacional, você vai ter o departamento pessoal, que é aquela pessoa que vai fazer a admissão dentro do sistema e o desligamento dentro do sistema. A parte de assinar, recolher a assinatura, pegar a documentação, sim, é o RH. Mas dentro desse período todo que você está lá dentro da empresa, quem é que está fazendo os benefícios? Ele tem que fazer os aniversariantes, né? Levar, proporcionar para os líderes capacitação. Estudar a questão dos líderes, que hoje é das dificuldades que as empresas têm, né? Colocar pessoas que não têm capacidade de gerir como líderes e a gente acaba perdendo colaborador bom, né? Porque a gente colocou uma pessoa que não tem essa capacidade de liderança. Ele tem esse poder, o RH ele precisa fazer isso, ele como estratégia, né? Fazer avaliação de clima, vou fazer aquela avaliação, vou entender o profissional, aonde é que ele está, qual é a função dele. Porque às vezes a gente coloca uma pessoa para trabalhar em um setor e ele não está desenvolvendo. Então, junto com o líder, ele vai fazer o quê? O RH vai, junto com o líder daquela pessoa, ver onde é que ele se encaixa. Qual é o perfil dele? Não, o perfil dele, ele está na operação, mas o perfil dele não é operação. O perfil dele é estar ali na frente, é comunicação, é venda, é algo mais ativo. E aí a gente está perdendo um colaborador porque ele está no lugar errado. Né? Então, é o trabalho do RH também. Mas junto com a liderança, né? Porque o RH ele não pode entrar o sozinho. PDI, né? O PDI. Isso, o plano de desenvolvimento individual. PDI. E ele precisa entrar com toda essa estratégia. Ele tem que fazer a integração. Quando a empresa ela disponibiliza, né, o RH fazer isso, a gente muda todo o contexto. Mas existe RH que a gente tem, na verdade, tem empresas que o RH é só admissão e demissão. E folha de pagamento. Folha de pagamento, Você só vê nesses momentos, tá? Vou tirar a dúvida, vou no RH. E às vezes nem é uma pessoa do RH, é uma pessoa realmente do departamento pessoal. Que é a pessoa que está fazendo o cálculo. Que é diferente. Então, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem hoje na hora de contratar? Se tem assim um... Eu não diria a empresa, sim. Porque a gente contrata, quando a gente faz, né? A gente faz a triagem, recebo o currículo, vou fazer a entrevista, faço... Algumas empresas têm alguns testes, outras não, né? A gente faz o processo todo. E a gente entrega para a empresa. Muitas vezes, a gente pega bons profissionais, só que aí a empresa está em um clima ruim. Né? Eu falo dos líderes. Né? A gente não está com líderes, está com chefias. Né? São aquelas pessoas que mandam, são aquelas pessoas que não conseguem falar, né? Que tem uma comunicação agressiva. E a gente acaba perdendo aquela pessoa. Diz, mas foi a contratação que foi errada. Talvez não. Né? Talvez a gente fez a contratação certa e a pessoa que estava lá, a empresa, dentro da empresa, não conseguiu segurar. Porque a gente está com uma liderança ruim. E, ao mesmo tempo, né, hoje, é como eu falei, a geração que a gente está hoje, a gente precisa se adaptar um pouquinho, né? Aí tem empresas hoje que estão pagando ruim, né? Não paga tão bem assim e quer que a pessoa venha com MBA, com pós, E aí não tem condições, né? A gente, a não ser que essa pessoa realmente esteja no mercado desesperado para entrar. Às vezes o currículo tá um pouco além da vaga disponível, né? E aí a empresa tem que se adaptar. Eu pego recrutamento e seleção hoje de empresas que eu fecho em 2, 3 dias. Anuncio, consigo o profissional. Mas por quê? Porque o salário é bom, existem benefícios, né? E aí você enche os olhos, pega um profissional. Aí eu vou conseguir um profissional, 2, 3 dias eu fecho. Já tem empresas que vai rodando aí por 3 meses. Por quê? Porque está oferecendo um salário mínimo, aí oferece somente a passagem, o vale transporte. E
E aí nem todo mundo aceita, Não aceita. né? Porque se for uma mulher, por exemplo, que tiver filho, ela tira isso de salário, de Algum tipo de benefício, dos né? auxílios que o governo fornece. João tem... Assim, tem muita gente, né, que está começando agora no mercado de trabalho, tudo. Tem pessoas que estão voltando ao mercado de trabalho. Enfim, mas o que eu queria que você passasse pra gente? Dicas. A pessoa levou o currículo, cadastrou o currículo na empresa lá, tal, foi chamada para uma entrevista. Bom, você vai entrevistar a pessoa. Quais são as dicas que você traz para essa pessoa que está chegando, que vai fazer a primeira entrevista, por exemplo? Ou até uma outra entrevista que porventura já passou, mas traga alguma coisa, alguma dica para a pessoa que vai vir fazer a entrevista agora. Eu lembrando da minha primeira entrevista, eu meti um perfeccionista no defeito. Qual é o seu defeito? Não, eu sou perfeccionista. Perfeccionista demais. Já escutou muito. Então vocês que estão assistindo não vão com essa de Todo perfeccionista. mundo já meteu essa do perfeccionista, né? Eu não sei dizer não. Qual é o seu Muito, defeito? Eu gente. não consigo ver uma coisa fora do Fora do lugar. Vocês acreditam que eu já escutei, tipo, qual é a sua maior... o seu defeito, assim? Eu gosto de dormir. Eu durmo demais. Pô, meteu essa, pô. Então você não vai acordar pra mim trabalhar, né? No trabalho também não, né? Chegar atrasado. Dorme no trabalho, não? Mas eu amo dar dicas, assim, Boa. eu forneço curso, né, de empregabilidade. Bacana. E lá a gente dá muita dica nesse sentido. E eu costumo fazer, a minha primeira triagem é online. Então eu pego o currículo e o meu primeiro contato é online. E no online eu já começo, eu disse, posso lhe dar uma dica? Já começa dali. Eu dou a dica assim e vou explicando, porque eu não sei se eu até falo que não é a idade. Certo. Eu acho que é o tempo, é a geração mesmo, né? Porque eu não tenho uma idade diferente de pessoas que eu faço entrevista hoje e eu não vejo mesmo, não tá no mesmo nível, assim. Eu digo, é da mesma idade, vem do mesmo, né? E por que mudou? Mas o que é que acontece? A primeira dica seria do currículo. O Certo. currículo, ele precisa estar organizado. Você precisa ser verdadeiro no seu currículo. Não adianta você falar que eu sou perfeccionista Tem o inglês básico, não sabe. e não sabe nem... Não, a gente precisa ser verdadeiro e precisa estar atualizado. Eu preciso atualizar meu currículo. E não vai ser um currículo de 3, 4 folhas que você vai mandar para uma vaga de auxiliar. Tem 3 folhas de currículo, eu não vou nem abrir. Porque eu sei que é demais para mim. Então, se você quer para aquela vaga, você precisa organizar o seu currículo para a vaga que você vai se candidatar. Entendi. Se eu vou para a parte de administração, eu vou colocar minhas experiências que eu trabalhei na área administrativa. Se eu vou para uma área de vendas, minhas experiências têm que ser focadas na área de vendas. E eu vou colocar, eu digo, gente, eu já até fiz stories assim no meu Instagram. Pelo amor de Deus, destina seu currículo para a vaga que você quer. Porque se você coloca assim, currículo, quando a gente vai filtrar, a gente recebe mais de 100 currículos. E aí, quando a gente vai filtrar, não vai lhe achar. Porque eu vou filtrar pelas vagas que eu coloquei, que eu divulguei. Então, vai mandar o currículo, primeiro você tem que destinar, né? Coloca a vaga no assunto que você quer, né? Coloca lá. E o outro, o currículo, ele precisa estar destinado à vaga. Certo. E ele precisa estar atualizado e organizado. Né? Às vezes você coloca um monte de coisa. Eu pegava até água no balde, se fosse necessário, e você coloca, não precisa. Não está dentro das suas atribuições. Né? Se for para você falar, você vai falar na entrevista. Não precisa estar no currículo. E na entrevista, né? Eu faço a parte a comunicação verbal e não verbal. Né? O que você vai falar conta muito, mas o que você não fala conta mais. Muitas vezes você está fazendo uma entrevista e a pessoa está relaxadão na cadeira, parecendo que está no sofá de casa assistindo Netflix, né? Assistindo uma série lá. Então, a gente precisa ter postura, né? Eu tenho que ter postura, eu tenho que ensaiar o que eu vou falar. Não que você vai decorar algo, né? Porque a gente decora quando a gente vai mentir, a gente acaba decorando. Mas é bom que você ensaie, para que você chegue lá já sabendo o que você vai responder. Tem uma base, né? Leve seu currículo impresso.
coloca no colo para que você lembre. Não tem problema de você lembrar. Uhum. Ah, eu passei por tal empresa, porque na hora da entrevista você vai estar nervoso. Não tem quem não fique, Tá né? sendo Você está sendo avaliado, né? avaliado. Então, leva o currículo, coloca no bolso, bota no colo, desculpa, coloca no colo. Uhum. E aí você vai olhando para lembrar, né, suas atribuições, o que você fazia, porque tá um branco. E você escuta muito. Ai, me deu um branco agora. E eu não lembro. Como assim você não lembra? É verdade. Mas acontece. Então, leva o currículo e faz, né, essa avaliação. Olha antes, né, olha direitinho. Testa na frente do espelho. Olha nos olhos do recrutador. Não fica procurando, eu digo que fica procurando goteira no telhado, né? Você tá conversando e a pessoa tá olhando lá pra assim, cima, né? Se perde no tempo, Verdade. né? Uhum. Fixa seu olhar no recrutador, preste atenção no que está sendo perguntado para você não responder coisas que não tá dentro do contexto. Não fala mal da empresa anterior. Leva só o positivo. Uhum. O que for negativo, tu guarda. Porque a empresa Boa. que você está avaliando, que está ali avaliando, ela não quer saber. Uhum. Né? Principalmente as coisas ruins. Então, não fala mal de chefe, não fala mal da empresa. Não leva de jeito nenhum. Então, e uma outra dica seria a vestimenta. Perfeito. Para mulheres, né, eu sempre digo, se vestiu, vai para frente do espelho. E se puder, senta. São as avaliações que você vai fazer. Na frente do espelho, você levanta os braços. Se mostra a barriga, não é a roupa que você vai, né? Você tenta pegar algo no chão. Se mostra decote, não é a roupa que você vai. E senta. Se você senta e está confortável, pode ir. Agora, se você senta e não consegue cruzar as pernas, não é a roupa de vestir. Né? Então, são essas diquinhas para as mulheres. E aquelas calças que desenham o corpo. Tem mulheres que vestem calças que desenham, né? Aquelas Certo. muito ligadinhas. Gente, é ofensivo para o recrutador. Perfeito. Que a gente fica sem jeito, a gente fica com vergonha, né? A gente não consegue nem olhar. Então, e os homens, aquelas roupas folgadas, né? Tem homens que vestem calças que uma perna cabe ali junto, né? Ele Jogador dentro de de uma perna basquete. só. Então, gente, eu sei que é moda, é estilo, Mas não é o mas momento. não né? é o momento, né? A não ser que Perfeito. seja a empresa que você vai estudar a empresa. Estudei a empresa, é o ramo que dá para eu ir com essa roupa, tudo bem. Eu costumo dizer que calça rasgada e calça inteira é o mesmo preço. Então, aposte em uma inteira para você ter para entrevista. As entrevistas você vai com a inteira e para o shopping você vai com a rasgada. Né? Então, seria basicamente isso. E a maquiagem, né, para mulheres, o menos é sempre o melhor, né? A não ser que você vá ser modelo, que aí você precisa estar, né, adequada para aquele momento. Uhum. E os homens, barba e cabelo. Arruma a barba e o cabelo, esteja aparentemente, né, bem vestido e bem visível, né, para você. Vai ser, porque a primeira impressão é a que fica. E a gente só tem uma oportunidade de fazer a primeira boa impressão. Nem sempre a gente tem a segunda oportunidade, né? Para causar A gente vai ter a segunda uma boa oportunidade. primeira impressão. Exatamente. Boa. Agora você falou de... Desculpa, irmão. Você falou de estrutura de currículo, falou de postura corporal. Sim. E você falou de vestimenta, né? Então, fica aí as dicas bem listadas. É Aí. muito importante. Aí me veio agora, a gente participou, eu participei assim, na minha vida toda de 3 processos. E 2 foram online, que já foi dessa geração pós-pandemia, e o outro foi presencial. Eu do lado da empresa, né? O online é complicado, né, João? Júnior participou comigo. O online porque você só vê o rosto ali, você. E mesmo no online, se for. Olha, a gente tava do outro lado. Tinha candidato que era a gente entrevistando, você lembra? A gente já conhecia. Conhecia tal, assim, porque fazia parte do mesmo ciclo ali. Era a gente entrevistando e ele assim. Aqui, a webcam ligada. E nitidamente mostrando desinteresse. Automaticamente, quem tava. Porque ficou uma profissional de RH e a gente. Isso.
automaticamente eu, caramba, velho, não tá com interesse. E o corpo dele falando. Né? Falando. Não era goteira lá, mas era alguma coisa no Era chão. assim, É verdade. e Desmotivado. eu do outro lado, meu Deus do Caramba. céu. Ânimo, rapaz. É Ele mesmo. fala querendo dar uma Acorda! Mas a gente tem que ter cuidado. verdade. Em tudo. Eu tinha muito isso também, antigamente. Eu pensava assim, que nada, o que conta é o que eu tenho pra oferecer, não é conta. Conta tudo. Quem falar que não conta, a pessoa fala assim, não conta. Mas conta. Sabe quando foi que eu percebi que Conta. contava? Quando eu tava julgando os outros. Conta. Então, sentar de forma correta. Outra que eu me lembrei agora, eu não vou lembrar o nome da pessoa. Assim, foi num podcast. Era sobre RH também. As entrevistas foram dia de sábado. Veja, Júnior. Foram dia de sábado. Aí, sábado pela manhã, os candidatos chegaram. Aí chegou uma menina pra entrevista. Aí a entrevistadora, quando olhou, ela de biquíni. O nó do biquíni tá aqui em cima. Aí ela disse que Pronta de pra ir à imediato ela pensou assim: não, daqui ela vai pra praia. Então ela não tá interessada na vaga do emprego. Vou até adiantar a entrevista aqui, né? Pra dar tempo. Pra dar tempo. Olha, a gente entra em contato. A gente bem entra em isso. contato. Então é importante Verdade. o chegar, né? Exato. Outra coisa importante também que Boa. eu escutei até numa uma loja lá no shopping. Eu costumo avaliar os vendedores, né? Como eu trabalho muito com comunicação, negócio de venda, a gente começa a avaliar, né? E eu fui elogiar o vendedor para a gerente. E ela estava no caixa, eu disse que ia achar desse menino, né? Parabéns. Aí ela disse, foi mesmo. A gente só fez uma entrevista, no outro dia já mandei ele trazer a documentação para iniciar. Eu disse, que tá fácil, né? Eu sempre, porque aqui não tá fácil não. Aí ela disse, não tá fácil não. Aí ela falou que uma das candidatas foi com o namorado. E o namorado, ela entrou na sala e ele ficou na porta esperando ela sair. Gente, vai pra entrevista só. Se vai acompanhado, deixa do lado de fora. Aham. Não entra na empresa acompanhado. Não leva mãe, não leva pai, não leva irmão, não leva marido, não leva namorada. Uhum. Você quer que a pessoa lhe leve? Deixa do lado de fora, se for de carro, né? Fica Aguarda dentro do lá. carro, Uhum. aguarda. É constrangedor. Né? O Verdade. recrutador fica achando, se para trabalhar, será que ele vai vir trazer? Vai ficar avaliando, esperando? Tudo a gente tá sendo Né? avaliado, Tudo está sendo visto. avaliado. A gente precisa causar uma primeira impressão boa, uma boa primeira impressão, porque é uma única oportunidade. Verdade. Eu lembro que eu era criança na época, né, meus pais tinham comércio. Aí chegou um cara lá querendo emprego, né, procurando emprego. Na época não tinha. Enfim, eu tava com meu pai, eu criança assim, Entregou a sentado. idade aí, não. Entregou. Não, um pouquinho. Eu sou da época do currículo. Não, o currículo não tinha esse cadastramento online. Eu sei que ele chegou lá e falou: tá precisando de alguém pra trabalhar aí, bicho? Pronto. Esse bicho, no final, foi a morte pra meu pai e, consequentemente, pra mim ali, né? Pô, até eu tava precisando de alguém pra trabalhar, mas isso é forma de chegar, não sei o quê. Aquilo já me chamou a atenção, né? Desde... Não tanto tempo, né? Mas um tempinho. Não, pessoal. Mas até hoje tem, viu? Ainda né? tem. Né? Tem muitos vícios de linguagem que é usado na entrevista que você parece... será que é meu amigo? Eu sei. A gente se conhece da infância e eu tô, né? E sem eu não saber. percebi. Porque a pessoa, do jeito que tá falando, e tem muito vício de linguagem, muitas gírias. Eles não estão acordados para muita coisa. Principalmente, aí eu venho para a juventude mesmo, para essa geração entre 20 e 25 anos, né? Mais novinho assim. Essa geração, ela ainda não consegue se policiar, assim, para participar de uma seleção. Verdade. Hoje, engraçado, hoje a gente tava conversando com um amigo nosso, aí ele falou que tava participando de um processo, e ele disse que quando chegou lá, não prestaram atenção no currículo dele. Ele disse que foi nítido, assim, não quiseram saber, mas me diga seu hobby, fale de foi você. mais voltado para a área pessoal, né? Foi mais voltado para a área pessoal, e depois ele falou que o pessoal foi no Instagram dele, e aí solicitou para olhar e tal. Ari, se você já passou desses 15 anos, né? Você já contratou assim que você falou, meu Deus do céu, achei, com
3 meses depois. Falou, eu não contratei. Já. Já acontece, infelizmente, né? Eu digo, eu dou aula no grau técnico, na área de administração, e a gente tá com a matéria de marketing pessoal. E eu tenho trabalhado muito isso, né, gente? A parte de autocontrole, autoconhecimento. A pessoa se vende de uma forma, mas é outra. E o cuidado com as redes sociais, né? O Instagram, gente, o que você posta no Instagram, a empresa vai ver. Então, você precisa estar atento ao que você está postando. Porque a gente tem os achados, né? Tem pessoas que, não, eu dei sorte, achei que bom. Mas tem outros que realmente, depois de 2, 3 meses, a máscara começa a ir descendo. Mostra as unhas. Principalmente depois dos 90 dias, né? Que é a experiência. Passou a experiência. Acabou a experiência. Mas não tem algo que você consegue. Realmente, não tem como você acertar, né? Não é 100% de você pegar assim, fez toda a triagem, vai dar certo, é uma pessoa, você vai para as redes sociais, você começa a ver as postagens, começa a avaliar e ver que não é nada disso, né? E ao mesmo tempo tem a troca, né? Às vezes a pessoa consegue realmente ser o profissional e ser o pessoal, né? Tem essa diferença também. Tem muita gente que consegue dividir, consegue fazer cada um no seu propósito, né? Mas tem que ter cuidado com as redes sociais. Hoje as empresas, elas entram nas redes sociais. Então tem que ter muito cuidado com o que você posta. Às vezes a pessoa faltou lá no emprego, mas na rede social à noite ela postou alguma coisa lá que comprometeu totalmente ela. Já aconteceu muito. Né? Aí, mas eu Faltei, não tenho meu tô de chefe. atestado. Mas eu tenho uma pessoa que gosta muito do seu chefe. E às vezes tem um E conhecido chega. nosso, foi logo no tempo da pandemia, quando já tava a pandemia indo embora, aí começou a liberar shows devagarzinho e tal, aí o cara foi pra um show. O outro cara que não tinha nada a ver, viu que ele tava no show, saiu divulgando na empresa todinha. Não que ele faça isso. Olha, conversa com ele, pelo amor de Deus, o cara Quando tava ele no tirou, show. ele tava não sei naquele o quê. show. Então, é ligado, né? É verdade. É ligado. E já aconteceu de ter atestados, né, das empresas que eu passei, ter atestado e tá nas redes sociais de festa. Gente, já que vai, não posta, né? Pelo amor Tem de esse Deus, cuidado. tem esse cuidado. É o mínimo, né? Que... Diminui esse trabalho pra gente. E aí chega os prints, né? Os prints das páginas. Porque as pessoas se sentem injustiçadas. Você tá de atestado, eu vou trabalhar dobrado. Né? Porque eu vou ter que fazer o meu serviço e o seu. Porque Exato. você tá de atestado. E de repente você tá numa festa, curtindo, e eu trabalhando dobrado. Aí eu era seu colega, agora eu não sou mais. Agora eu vou procurar você na rede social. Se você postar aqui, eu print e mostro. E é assim que acontece. É assim que acontece, justamente. Hoje tá tudo, né? No digital. Tudo. Aliado a isso. Não. Aliado a isso, Ari, se eu tiver errado, se a gente tiver errado, me corrija assim. Hoje, 92% das demissões são com relação aos comportamentos. A parte técnica, a gente costuma dizer assim, que a parte técnica vai ser... A pessoa vai aprender, né? Ele vai desenvolver na empresa. Mas o comportamento é o principal pilar das demissões hoje, né? E assim, os livros dizem uma média de 92%, né? Mas é isso não é mesmo. isso mesmo? É como diz, a gente contrata por competência e demite por comportamento. Infelizmente, é uma mentalidade muito... A mentalidade não está positiva. Não é positiva, aí é negativa. É muito difícil mesmo. Tem sido difícil a gente lidar com isso. Porque é muito do emocional, né? Existe a questão da inteligência emocional. Hoje se fala muito da inteligência emocional. Mas se você tratar da inteligência emocional sem tratar do seu autoconhecimento, você não fez nada. Você precisa se conhecer, tratar suas emoções para depois você ir, né, à frente. Mas aí acaba que as pessoas elas não estão se tratando, não estão se cuidando. Né? E vai evoluindo e o comportamento ele fala. Né? Ele vai lhe expulsando da onde você está. E aí você entrou porque você tem experiência, um currículo muito bom, né? Você me comprou lá na entrevista, né? Você disse que era perfeccionista. E aí no percurso do tempo vai mostrando outras coisas. Que aí
Não tem como esconder, né? Quando você é... O que você é, não esconde. Pode falar. Não, Não, conclui. para liderança, para a pessoa que exerce o papel de liderança, eu tenho assim, convicção de que a maioria das pessoas preferem a pessoa que está começando ali, é do zero, mas é uma pessoa que é bom de grupo, né? Sabe trabalhar, tem um clima organizacional, né? Sabe ficar na equipe, enfim, eu acredito que para o líder é muito mais agradável trazer essa pessoa para ele do que aquela pessoa que não tenha tanto trabalho em equipe, não é tão bom com relação ao clima, por mais que tenha um conhecimento técnico absurdo, né? Mas eu acredito que para o líder, para ele moldar a pessoa e ir ajudando a aprender a parte técnica, é bem melhor do que aquela pessoa que não é tão bom para lidar com um grupo, mesmo tendo um conhecimento, uma capacidade técnica muito alta, né? Então, Hoje, na verdade, tem dois tipos, né? Esses dois tipos de empresas. Tem as empresas que preferem aquelas com experiência e tem aquelas que preferem moldar. Eu sou das que moldam. Eu amo dar a primeira oportunidade. Eu amo dar primeira oportunidade. Ah, é meu primeiro emprego. Se eu pudesse, eu sair abrindo as empresas, já coloca essa esse. pessoa. Fica a Sabe por dica aí, quê? galera. Quando verem uma entrevista, Meu Eu primeiro emprego. eu recebo muito. Só que as empresas, elas não abrem para isso, nem todas, né? É. E aí tem essa questão. Quando você pega uma pessoa com experiência, ela já vem com hábitos, ela já vem com Vícios. manias, com vícios. Verdade. Ela já acha que o preto tem que ser preto, não dá pro preto ser meio azulado, né? Não dá para você, não, tem que ser assim. Uhum. E quando a pessoa tá entrando no mercado, ela quer aprender Uhum. e ela vai dar o gás. vai dar o gás. Pelo menos é o que a gente espera, né? É minha primeira oportunidade, eu quero entrar no mercado. E aí eu aposto, eu amo as primeiras oportunidades. Eu amo dar vaga de aprendiz. Ah, é vaga de aprendiz. Se eu puder, eu tenho um monte ali. só vou mandando. Porque eles precisam dessa oportunidade. E é uma frase que a gente escuta deles, e eu já falei bastante, né? Que é, como é que eu vou ter experiência se a empresa não me dá oportunidade? Eu preciso ter oportunidade para ganhar experiência, para adquirir experiência. Então, eu aposto nisso e acho que as empresas precisariam apostar mais nisso, em dar essa primeira oportunidade, essa primeira chance, né, de entrar e capacitar. E o líder, ele tem que ter esse poder, né, e essa visão. Ah, eu sou líder, então eu vou ensinar e vou capacitar o suficiente para que ele me substitua. Porque se eu precisar tirar férias, eu tenho uma pessoa certa. Preparada. Preparada. Eu preparei. Eu digo assim, se você sai de férias e a pessoa que está sendo liderado por você não te liga durante 30 dias, você deixou a melhor pessoa. Tá O ótimo. seu trabalho foi bem feito. É. E não é ter medo, né? Não vou capacitar não, porque senão vai tomar meu lugar. Se o lugar for seu, ela não toma. Exato. Né? Se ela tomar é porque não é seu. Você tem que procurar um outro. Então, eu aposto na primeira oportunidade de crescimento mesmo. Se eu pudesse, né? Porém, as empresas que me procuram, elas pedem experiência. Aí as pessoas, os candidatos mandam até no Instagram. Ah, eu aprendo rápido. Ah, eu quero. Me dê essa oportunidade, mas não sou eu, né? A empresa. Aí a empresa pede com experiência e eu não posso, né, pular. Eu até vendo um pouquinho. Veja isso que eu gostei do perfil. Mas aí quando chega lá não tem a experiência que a empresa pede e não E não quando passa. a gente, eu não sei se vamos lá, você tocou num ponto que me lembrou uma coisa aqui. Quando é aquele líder que ele não contrata uma pessoa que, por medo da pessoa passar ele e tal, como é que vocês percebem, como é que age, como é que tem alguma dica, um futuca o outro, porque... Posso complementar? Por favor. Assim, eu sou líder. Eu tenho meu currículo, né? A empresa que eu trabalho está precisando de alguma pessoa para uma determinada área. Eu analisei o currículo daquela pessoa, visualizei que o currículo daquela pessoa está muito acima do meu, né? É mais ou menos isso. Que a pessoa fica meio que... O líder ali fica receoso. Porque, assim, eu já vi dois tipos de líder. O que pega um currículo e vê lá
a vaga é para uma formação técnica. O cara tem um superior, tem uma pós e tal. E eu ver o olho do líder brilhar assim, caramba, velho, chama esse cara aqui, vamos trocar uma ideia com ele e tal, aqui pode ser um crescimento. E já vi líder também olhar o currículo e falar assim, Não. quem é contratar esse homem? Vai tomar no lugar. Mas o RH não tá vendo, não tá sabendo, e aí fica um time limitado e fica aquela história, se eu não mudar a cabeça, o restante vai permanecer, vai ficar aquele ciclo ruim e tal. Deixa eu formular melhor a pergunta. O RH só contrata com a bênção não, mas com O a aval. confirmação do líder daquela área. É para ser assim, né? É. Vai de empresa para empresa, né? Eu falo muito sobre a gestão. Existe gestão que anda junto, né? O RH ele vai pegar as suas competências, suas habilidades. A experiência em si das atividades precisa ser visto pelo líder, né? Eu digo que quem tá, por exemplo, um chefe de cozinha, o RH ele tá no RH e eu preciso contratar um auxiliar para o chefe de cozinha ou um cozinheiro. Quem vai saber da parte da mão na massa mesmo é o chefe da cozinha, né? Eu vou fazer a triagem do perfil comportamental, vou fazer das habilidades, vou entender um pouquinho as suas competências e vou conversar vou precisar que ele fale, porque a parte operacional é o líder do setor que precisa dar né, bater o martelo. E aí junto existe essa contratação, mas nem toda empresa é assim, né? Tem empresas que o RH trabalha só e tem empresas que o líder trabalha só, que aí vem da diretoria. Né? Tem empresas, já trabalhei em empresas que o líder ele ia direto para a diretoria junto com o líder fazia o papel do RH e fazia a contratação, só chegava, que aí é só admissão e demissão, né? O RH, só chegava a documentação para fazer. Então precisa mesmo, uma empresa bem estruturada, ela precisa trabalhar junto. O RH ele precisa trabalhar junto com o líder. Né? Se for um chefe, aí a gente vai, né, para outra linha. Porque aí o chefe realmente ele não vai ter nem competência de fazer a triagem. Que aí ele vai só observar uma parte e não vai observar o que precisa ser observado dentro dessa triagem da admissão. Outra coisa assim que eu... Não sei se você já viu também, Júnior. Às vezes eu vejo situações em empresas que estão funcionário dando problema e tal e o RH não vai trabalhar aquela pessoa, já vai Demite. e demite. Sendo que pode ser que seja um chefe, pode ser que seja um problema em casa. N fatores, né? Às vezes nem tudo é assim. É mais barato, Não. é mais... É mais caro. Mais caro E é por falta de comunicação. de comunicação. Eu falo assim, eu tenho recebido os dois lados, né? Eu estou recebendo líderes que estão me buscando para se capacitar, que eu faça parte, né? Eu estudo, faço mentoria de liderança para que as pessoas comecem, né? Uma mentalidade positiva dentro dessa linha mesmo da liderança, de você entender a comunicação, que hoje a liderança precisa ter uma mentalidade aberta, precisa ter uma visão, né, para o colaborador entender que, eu digo assim, quando a gente se conhece, que é o seu controle e o autoconhecimento, quando você se conhece, você consegue lidar de forma diferente com as outras pessoas, porque você consegue sentir a sua dor. E aí você sabe que a pessoa que está ali, ela também tem dor, que é como você falou, né? Às vezes tem um colaborador que está passando por algum problema em casa. Mas eu sou ali só operação, não tô nem aí pra você, eu quero resultado. E hoje a gente não pode só visar resultado. Exato. Eu preciso visar o resultado com a humanidade, né? Com o humano. Então eu preciso modificar a minha mentalidade dentro de liderança mesmo. Eu preciso ter uma visão de liderança. Que líder é isso, né? É você entender quando a pessoa tá bem e quando a pessoa não está. Dar feedback, fazer avaliações, chamar para conversar. Ontem eu estou fazendo a mentoria com um rapaz para liderança também. E aí, ontem a gente até estava conversando sobre isso. Né? Vou chamar a atenção em público. Acabou, gente, essa época. Já fui bater na mesa. Acabou, eu não posso mais fazer isso, não. Porque além de ser justiça, né, vem a questão das emoções. Meu psicológico. E aí vem as crises.
E a gente perde um colaborador bom porque a gente tem um líder que não está capacitado para liderar, né? Para gerir aquela equipe. Então, e existe também aquele outro que não tá nem aí. Então, a gente acaba perdendo, não é barato. Funcionário, ele é mais caro do que a gente pensa, né? Eu sempre falo. Gente, o quanto que funcionário é caro para uma empresa, né? E principalmente aqui no Brasil. A gente tem muito... É muito caro. E a gente perdendo esse colaborador, podendo colocar ele em outro setor, estudando o que está acontecendo. E quem tem que fazer essa avaliação, a priori, é o líder. Porque é ele que está direto. Exato. Né? O RH, às vezes, trabalha em uma empresa que tem mais de 200 colaboradores. Cada setor vai ter uma chefia, uma liderança, um supervisor, um coordenador. Cada coordenador tem uma equipe. E se você tem uma equipe, você precisa conhecer sua equipe. Né? Entender, não, ele está com problema hoje, ele está meio cabisbaixo, será que aconteceu alguma coisa? É chamar, conversar, não é julgar. Né? Hoje a gente julga. Chegou segunda-feira cansada, a gente já julga que está de ressaca. E a gente precisa parar de julgar e começar a entender. Não, o final de semana dele pode não ter sido tão bom assim, como o meu foi. Então eu vou entender o que aconteceu para poder desenvolver. Né? Ou a pessoa está em um setor ali que é muito atendimento. Eu estou com um aluno que eu digo, ele é muito, muito quietinho. Né? E toda vez que eu vou fazer, eu fiz o DISC pra gente ver o perfil dele, e eu dei a resposta para ele, né? Eu disse, seu perfil é esse aqui, eu já avaliei. Aí ele começou a rir, eu disse, é uma pessoa que eu não vou colocar de jeito nenhum para apresentar um trabalho na frente. A gente vai desenvolvendo, né? Vai buscando, mas eu sei que não é um perfil dele. Então, às vezes, a gente coloca o colaborador para fazer uma função que ele não está desenvolvendo, está ali porque precisa do salário, mas não vai render. E se eu colocasse ele em outra função, ele vai render muito mais. Só que aí, se eu tenho um líder que não tem uma mentalidade de líder, de chefia, de gestão, né? E não de chefia, ele vai pedir o quê? Arina, eu preciso que demita. Ah, é barato não, mas o diretor ou o gerente geral, né? A pessoa que está acima, ela não quer saber. Ela quer a produção. Quem precisa ver a parte humana, é o líder. Como você falou, né? Precisa estar bem estruturado, né? RH, liderança, né? Para ter essa percepção Isso. de caso haja alguma necessidade, né? E às vezes até dentro da empresa surge uma vaga, né? Tem uma vaga e aí o candidato vai lá todo feliz. Ai, Vinícius, me coloca naquela vaga ali que abriu, eu vejo no perfil assim, não tem perfil para isso não. A gente mesmo já vai, né, descendo. Aí ele começa a ficar triste, aí ele vê que a empresa não está valorizando. Aí, de repente, atestado, faltas. Aí você perde um colaborador que talvez rendesse melhor na outra função, que você vai perder. Verdade. Né? Ele já não está mais produzindo. Por quê? Porque você não teve a capacidade de avaliar, né? De sentar, de fazer. Vamos fazer um teste para ver se dá. Agora, se não der certo, pode voltar, a gente pode conversar, né? Vamos fazer um teste, vamos avaliar o que é que dá, o que é que você consegue. Porque no RH que tudo começa, né? Eu acho que mesmo a gente visando produção, E tudo pessoas, termina. Pô, e tudo termina. Admissão e pessoas, demissão. o resultado, pessoas geram resultados, né? A gente tá focado em pessoas aí. E todos os líderes que a gente vem conversando, compartilhando e sobre uma mentalidade positiva, é isso, são observadores. Os que têm equipe que escalam, que voam, tal, são observadores, são sensíveis aos detalhes. Isso conta demais, pô. Salário, que a gente sempre comenta, salário ele é perecível. Se não tiver um propósito, se não tiver, a pessoa não estiver no lugar certo, gera isso. É normal, a gente é ser humano, pô. A gente é sentimento, não tem, né? Não, com certeza. Você pode fazer, se você fizer uma pesquisa de clima, em qualquer empresa, assim, grande, você vai ver que o salário é o último problema. É o último problema. Ele vai falar do ambiente, da liderança, ele vai falar de horário, ele pode falar de colega de trabalho que encosta. Agora, o salário ele vai falar, né? Porque a gente trabalha para receber, né? A gente trabalha porque a gente tem contas, precisa arcar, mas ele vai ser o último. Ele não vai ser o primeiro. É o salário. Não é. Não é. Vai ser o ambiente de trabalho, se o ambiente tá legal. Principalmente se tiver um líder, um chefe. Um chefe. Ari,
o líder é um dos principais, né? É, motivo é. Hoje, o principal motivo de desligamento de empresas que têm turnover alto é por conta de uma liderança não capacitada. Posso falar assim. E também tá tendo uma onda de burnout, né? Desse tipo de coisa no trabalho. Às vezes vem da liderança, né? Ali em cima, marcando em cima, cobrando em cima e tudo. Então, Júnior, vamos entrar no... A gente tem, Ari, um quadro. Um quadro que a gente traz uma imagem bacana pra... Disserte essa imagem. Disserte, É o comente, quadro. Mas só que no seu caso foi Foi diferente. diferente. Foi um vídeo. E tudo que... Eu acho que tudo que a gente bateu o papo aqui vai estar Tá no vídeo. Tá inserido. Vamos John, ver. tem como colocar aí, meu parceiro? Vai voltar o videozinho. Eu viajei, eu fico toda hora assim nesse vídeo. De novo, olha lá. Aí. A gente tem duas cabrinhas aqui que sobem, ó, mantém o equilíbrio. Olha lá, elas tentam manter o equilíbrio. Aí vem esse abençoadinho aqui, ó, todo desconexo. Vai pra lá, vem pra cá, eles tentam manter Sem coordenação nenhuma na equipe. Derrubou os dois que estavam fazendo o certo. Aí vem, uma boa equipe pode desabar ou incluir um funcionário com perfil errado. Com certeza. Disserte pra gente. Comenta aí. Olha lá aí. Não, ai meu Deus. Comenta aí. Avalie. Tem até a outra lá ficar só olhando, né? Vai dar errado esse negócio. Errado, não sei o quê. Eu acho que esse aqui ficou falando assim. Vá, rapaz, vá. Tá faltando você nessa equipe. Sempre tem. Ele aqui não vai lá. Ele, não, vou mesmo, né, Lai? A gente pode dizer que ele pode ser um chefe. Esse aqui. Isso. Certo. O chefe que não sabe como é que tá funcionando as coisas. E aí ele mandou o outro, né? E não sabe o perfil. Ele não sabe se encaixa, se vai encaixar, se não vai. E aí tem a falta da comunicação, com certeza. E aí perdeu dois. Perdeu dois Perdeu a porque ele equipe colocou toda, um né? errado. Colocou o errado lá, e o errado ficou lá. Olha lá aí. E ao mesmo tempo, você pode ter uma visão do que está entrando. Ele pode ser um líder. Que ele entrou, só que ele não tem o entendimento do negócio, né? Ele não sabe, ele não sabe para que lado vai. Aí ele foi para tentar, ele disse, eu vou para ver se dá certo, mas não deu certo. Não deu certo. Mas pode melhorar, né? Que é aquela pessoa que bota a mão na massa. A gente pode ter essa visão também, né? Não, ele não foi para destruir, ele pode ter ido para tentar ajudar, mas ele não tem a experiência. Às né? vezes aquela história do o despreparado com boa intenção É. já era coisa boa, né? Mas show. Top. Né? Legal. Pô, papo bacana, velho. Flui, Hein, Junião? sempre. Olha, mais uma vez eu vou agradecer a participação. Assim, eu acho que ficou muitas dicas pro pessoal. Acho que ficou Muito claro o proveitoso. papel do RH, onde se inicia, né? Sim. Tudo. Ficou claro, mais ainda, o que a gente vem batendo na tecla, o papel de um bom líder, né? O que um líder faz numa equipe, o poder que ele tem de temperatura ali, de deixar bom, de deixar ruim, vem muito da homogênea da equipe, né? Vem muito da liderança. Deixa aqui nossos agradecimentos. E, olha, onde é que eu lhe acho? Você me acha no Instagram. A3 Consultoria Gestão de Pessoas. Né? E para concluir sua frase, assim, auxiliar, né, na sua frase, o líder ele tem que ser o espelho. Né? Se o espelho ele tiver quebrado, se ele tiver manchado, ele não vai transmitir uma imagem boa. Né? Como é que você vai se olhar no espelho? O espelho tem que estar limpo. Né? Se o espelho ele não está limpo, se o meu líder ele não vem com a impressão boa, que ele não traz a experiência, ele não está ali para ajudar, para auxiliar, para ensinar, para transmitir, né, o seu conhecimento, você não tem uma equipe, você tem um grupo. E aí é um grupo de pessoas, cada um vai para uma direção, né? A gente precisa fazer com que a gente tenha equipes montadas, boas equipes, ela transforma o ambiente, ela transforma a empresa e ela produz muito bem, quando ela tem uma boa liderança. Que top. Que top, obrigado, né, Ariane? Obrigado por ter trazido pra gente essas dicas aí, todas essas orientações. A gente vai deixar no final aí o Instagram, John, deixa o Instagram aqui embaixo. Galera, a gente chegou ao final de mais um episódio. Sempre a gente tá trazendo pessoas que estão derramando, transbordando e edificando,
quem tá assistindo. Então, assim, quem não for inscrito, se inscreva, isso ajuda muito. Ajuda a gente, galera. Ajuda pra caramba, indique, né, Junião? Assim, tá aí. Não custa nada. Não custa nada, mas dessa assim, força. o assunto é de qualidade. Com certeza. A gente tá tentando levar essa mentalidade positiva para dentro do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho. A gente sabe o quão bom é ser liderado por pessoas excelentes. Isso. A gente sabe o quão bom é um ambiente fértil. A gente sabe o quão bom é a sensação, o gostinho do crescimento, do propósito e de você estar no caminho certo. Beleza, Julião? Quer deixar alguma mensagem final? Pô, muito obrigado a vocês que assistiram. Obrigado, Ariane, mais uma vez. Simão, obrigado. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Demais. Ari, obrigado. Deus abençoe demais sua vida, sua família, seus projetos. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado. John. Valeu, pessoal. Mentalidade Boa. positiva. Sempre.